30% do salário e o governo banca 70% do benefício. O programa vai custar 51 bilhões de reais e, segundo o Ministério da Economia, abrange 24 milhões e meio de vagas formais. Para quem não tem carteira assinada, é uma decisão importante. O governo afirma que está com tudo pronto para já começar a pagar na segunda-feira o auxílio emergencial de R$ 600 a informais, desempregados e autônomos. Os primeiros a receber serão os que têm cadastro em programas sociais. A maior dificuldade é identificar quem não está nos cadastros único e de assistência para fazer o repasse. A base de dados da Justiça Eleitoral pode ser usada para facilitar o processo e evitar fraudes. Os 54 milhões de beneficiários poderão fazer os saques em bancos públicos, lotéricas e agências do Correio. A medida já foi sancionada. Os empresários também aguardam que as novidades anunciadas para destravar o crédito saiam logo do papel. Foram prometidos 40 bilhões de reais para micro e pequenos empreendedores financiar a folha de pagamento. Até os grandes, como esse empresário do setor de alumínio, estão enfrentando dificuldade com a burocracia para conseguir empréstimos rapidamente. Infelizmente, nada, absolutamente nada nos vem de forma que soma com a intenção de reduzir os dramas. Neste momento, o que há é restrição de crédito, dificuldade de fazer o giro dos nossos a receber, nos trazendo extrema dificuldades. O governo afirma que, no máximo, em uma semana, os recursos estarão totalmente liberados. A União também abrirá mão de receita de impostos como PIS, COFINS e IOF. O presidente Jair Bolsonaro também assinou a medida provisória que garante mais recursos a estados e municípios. O repórter Caian Messina tem as informações ao vivo. Conta para nós, Caian. Pois é, Oineg, serão mais 16 bilhões de reais para que estados e municípios invistam em ações de saúde, como, por exemplo, a compra de equipamentos e remédios. Até agora, a União movimentou mais de 200 bilhões de reais no combate ao coronavírus. E como tudo tem um preço, há pouco os técnicos do Ministério da Economia estimaram em mais de 400 bilhões de reais o rombo nas contas públicas para este ano, o maior da história. Ainda assim, devem vir novas medidas, principalmente para socorrer um dos setores mais afetados pela crise, o setor aéreo. O governo agora pensa na possibilidade de antecipar para o início deste ano todos os créditos de viagens até o final de 2020, para injetar dinheiro diretamente nas companhias aéreas. Só no ano passado, a União gastou mais de 800 milhões de reais com essa despesa. Lana. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que vem se bicando com o ministro da Saúde e cobrou mais humildade de Luiz Henrique Mandetta. A declaração foi feita agora há pouco, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, em algum momento ele extrapolou. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa batalha com o menor número de mortes possível. A seguir, os bons exemplos de quem faz a diferença, porque afinal tudo isso vai passar. Daqui a pouco, no Jornal da Band.